Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Olhando para essa última frase do Evangelho, dando continuidade ao discurso do pão da vida, no Evangelho de São João, essas 2 semanas anteriores, o que parece aos olhos dos judeus um antropomorfismo, uma pessoa que assume uma realidade nova, totalmente diferente, oferecendo ele mesmo como alimento. Um absurdo aos olhos do povo judeu e provavelmente aos nossos olhos. E olhando para essa trajetória, desde 2 semanas atrás, nós vimos na leitura de Êxodos, Moisés conduzindo o povo no deserto da sua vida para a terra prometida, Canaã, que representa para nós Jerusalém e o céu. Vimos o povo murmurando de uma forma injusta, maldosa, cretina, bem dizer assim, desejando as comidas, desejando voltar para o Egito por causa do pão farto, da carne na mesa, algo que nem existia. Mesmo assim, diante da murmuração do seu povo, Deus deu um sinal de predileção, um sinal de misericórdia, um sinal de carinho, um sinal que somente Deus pode nos dar, do seu amor benévolo, do sonho de Deus para nossas vidas. E ali Deus foi alimentando aquele povo durante 40 anos no deserto. Cada murmuração, cada reclamar, Deus os colocava à prova. E eu falava nessa semana anterior como faz mal esse mau hábito da murmuração, do reclamar. É colocando pedras nos nossos caminhos, colocando cada vez mais dificuldades para que possamos caminhar. E hoje nós vemos também essa realidade acontecendo com o profeta no livro dos Reis. O profeta Isaías, depois de confrontar os sacerdotes de Belial, junto ao rei, e também contra a profanação, a idolatria do rei Acar, ele extermina 400 sacerdotes, mostrando a eles o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, aquele que deve ser adorado pelo seu povo. E por isso ele sai em fuga, porque também o profeta é um ser humano. Aqui demonstra para nós também na primeira leitura a figura das nossas fraquezas, das nossas limitações, de cada pessoa humana, de cada cristão. O profeta sai em desalento, deseja a própria morte. Que Deus tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. E mesmo assim Deus ainda lhe dá uma prova, lhe dá uma consolação. Quer que ele continue caminhando, quer que ele continue olhando, levantando a sua cabeça e seguindo o seu caminho. E hoje, a palavra que nos empolga, nos clama, nos impulsiona é esta: levanta-te e come. Levanta-te e come. E aquele que não é capaz de levantar, deve comer para poder levantar. E que alimento é esse que Deus quer dizer? Quer dizer para nós sobre a Eucaristia. Por isso o anjo vem ao encontro do profeta Isaías, o alimenta, ele volta a dormir, novamente o convoca, o chama, desperta, tu que dormes, levanta-te, caminhe. E nós também somos convidados a caminhar. Nós, sacerdotes, que às vezes estamos desanimados, a cada presbítero, a cada bispo, a cada pai de família,
a cada trabalhador também é convidado a levantar, continuar seguindo o seu caminho. E que caminho é esse? O caminho do Monte Horebe, também a terra prometida, o caminho do céu. Hoje nós vemos mais um sinal de Deus, mais uma prefiguração mostrada ao profeta, como também mostrou ao povo que estava no deserto juntamente com Moisés. O sinal prefigurativo, o sinal simbólico que nos remete à Eucaristia, o pão verdadeiro descido do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que hoje Deus quer apresentar para nós, esse grande valor que nós católicos e cristãos o possuímos e podemos participar de uma maneira plena, real, concreta. Hoje o convite que Deus te faz hoje, como o mesmo convite que o anjo fez para o profeta Isaías. Se você estiver desanimado, ele te convida a levantar. Se você já não tem mais esperança, ele te convida a ter uma esperança nova. Se você não tem mais sentido para a sua vida, deseja a morte, Deus também te convida a uma vida nova. E por isso, hoje vemos na carta de São Paulo aos Efésios, ele vai dizer claramente para nós: não contristeis o Espírito Santo, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele te selou, te fez um selo indelével, te deu uma graça, derramou sobre vós esse dom maravilhoso, gratuito do Pai em seu coração, de modo tão especial pelo batismo. Vós sois filhos de Deus, e como filhos de Deus podemos chamá-lo de Pai. Assim era a coleta, a oração inicial da Santa Missa. Podemos chamar Deus de Pai, e Ele, como Pai, Ele cuida de nós, mas também nos convida a sair da amargura, da irritação, da cólera, de todo tipo de injúria, de todo tipo de comportamento que não é de acordo com o comportamento de Deus, que não nos configura com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. E também na carta vai nos dizer: sejamos imitadores de Deus como filhos muito amados. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por cada um de nós, em sacrifício, em oferta, oblação de suave odor. Deus nos convida hoje, meus irmãos, através dessas leituras, a compreendermos um pouco mais a nossa missão na igreja, o nosso chamado. Deus te chama, te convoca a levantar e seguir o caminho, porque é um longo percurso pela frente, mas sozinho nós não podemos. Portanto, precisamos de algo que nos fortalece, mas é um alimento espiritual, algo milagroso, algo extraordinário, algo espetacular? Não, Deus não está falando disso. Mesmo Jesus deixando um sinal para o povo de Israel, há 2000 anos atrás, ele fez esse grande sinal, esse grande milagre da multiplicação dos pães, para dizer: eu sou Deus, eu posso me esconder, eu posso me colocar nas espécies do pão e do vinho, de forma escondida, misteriosa. Eu posso transubstanciar aquela matéria em outra, ou seja, o pão e o vinho eucaristizado se tornarão o meu corpo e meu sangue glorioso, para que se torne alimento real, concreto, para que as pessoas andem 40 dias e 40 noites, como foi o profeta Elias? Não, para que ele tenha força no espírito, força no corpo, para que ele tenha a graça também de ser transformado, para que ele tenha também a força e a capacidade de ir até o fim na sua caminhada rumo ao céu. E é esse alimento que Cristo quer nos dar. Ah, mas Senhor,
O que vemos em Jesus, o que vemos no sacerdote, o que vemos na igreja, o que vemos nos sacramentos, no batismo, o que vemos naquela oração, e tudo aquilo que é cheio de símbolos, nada mais do que um ritual, nada mais do que somente uma cerimônia. É isso que Deus quer mostrar para nós. E muitas vezes murmuramos, nos queixamos, porque a nossa vida não anda bem, porque as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós não fomos na fonte, porque nós não vamos na verdadeira fonte da nossa vida. Queridos irmãos, Jesus nos diz: buscai o alimento que não perece, mas o alimento que vos dá a vida eterna. Eu sou esse alimento. O alimento que vocês, os antigos, comeram, vocês morreram. O alimento, o maná, o pão que o Pai vos deu, não foi o pão de Moisés, mas aquele alimento que o povo do Egito comeu, não lhes trouxe a salvação eterna, mas o alimento que eu vos dou, vos trará a salvação eterna, porque todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é transformado por mim. É isso que Jesus está nos ensinando hoje, e por isso cada um de nós, os cristãos, precisamos compreender, cada católico precisa compreender um pouco mais da sua fé, compreender um pouco mais do que significa cada sacramento, cada momento, cada passo, como Jesus nos revelando hoje, foi revelando no decorrer dessa semana, com a primeira leitura do Antigo Testamento ao Evangelho. Jesus foi mostrando esse caminho, esse progresso espiritual, essa configuração, essa união que somos chamados a ter com nosso Senhor Jesus Cristo. Que tipo de união? Somente no Espírito? Não, na carne, na minha vida, no meu proceder, no meu modo de ser, totalmente transformados nele. Portanto, quando nós nos alimentamos de Jesus na Eucaristia, nós temos a graça da salvação antecipada, da ressurreição em nossas vidas. Porque aquele que é divino, aquele que é glorioso, aquele que é santíssimo, o próprio Deus que se faz alimento, não pode perecer, não pode morrer, não pode perder-se. Nós também, católicos e cristãos, ao comungarmos dignamente nosso Senhor na Eucaristia, o pão descido do céu, que é nosso Senhor, nós também ressuscitaremos no último dia. É essa a mensagem que Deus quer para você hoje. Mas para isso é necessário levantar e caminhar. É necessário levantar e comer. E comer também da Eucaristia, para poder levantar e começar uma caminhada nova em Cristo Jesus. Queridos irmãos, o que a igreja nos ensina hoje? Para que possamos ir ao altar de Deus, ao Monte Horebe de Deus, caminhando durante o peregrinar da nossa vida, os nossos 40 dias e 40 noites, ou seja, a nossa peregrinação nessa terra até o céu, nos convida primeiramente a um bom exame de consciência, fazer uma boa confissão, para aqueles que ainda não se prepararam ainda para receber a Jesus, aqueles que não foram batizados, ser batizado, fazer sua primeira comunhão, e depois, não só a primeira e última comunhão da sua vida, como muitos jovens, faz a primeira comunhão, recebi um prêmio, uma gratificação da igreja, tiro uma foto da minha primeira comunhão, coloco lá na parede, e acabou, terminei, concluí meu curso na igreja. Não, é um processo, é um caminhar, que deve ser contínuo, crescendo, buscando, se configurando com nosso Senhor, de confissão em confissão, a cada infração, a cada pecado que nós cometemos, contra a presença do Espírito Santo, quando nós entristecemos o Espírito que habita em nós, através de Jesus na Eucaristia,
eu tenho que retomar a minha amizade com Deus, a minha comunhão com Ele, a minha união com Ele novamente. E aonde eu busco essa união com Deus? No sacramento da confissão, confessar os meus pecados, para que eu cada domingo, ou a cada dia, eu possa receber nosso Senhor. Que fruto salutar, que santo remédio, que pão que nos fortalece, aquele que é capaz de compreender esse mistério, que antecede todas as nossas ações, todas as nossas forças humanas, toda a nossa inteligência, toda a nossa ciência, toda a nossa capacidade de fazer o bem para este mundo. Pobre ser humano, que ainda não experimentou da fonte da graça, do alimento que nos leva para o céu, que nos santifica, nos fortalece e também nos cura se for preciso. E eu falo de uma cura não somente espiritual, não, curas físicas também, através da Eucaristia, porque Ele é o santo remédio, é o remédio de Deus. É assim que nós compreendemos o dom que Deus derramou para cada um de nós, cristãos, católicos. O católico que não comunga, o católico que não reconhece a Jesus escondido no mísero pão da Eucaristia, ainda não compreendeu o que é a fé católica. Ah, mas não é esse o filho de José e de Maria, o filho do carpinteiro? Saiamos, podemos sair do senso comum, temos que sair do senso comum e olhar as coisas de Deus com olhos de Deus, com olhos mais espirituais, para que Deus possa derramar em nossos corações a sua graça, a sua bondade e o seu amor. Hoje Deus te convida, meu irmão, a alimentar do verdadeiro alimento que traz o sentido para a nossa vida, que nos dá força para nós caminharmos nessa peregrinação do mundo, diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas e também dos nossos medos, porque Ele vai nos fortalecer, nos levantará para que nós possamos chegar até a terra prometida, que é o céu. Sem a Eucaristia, nós não teremos a vida em nós mesmos, nem a vida de Cristo em nós. E quando um dia Deus nos contemplar diante do nosso juízo, veremos que Deus não olhará para ti com as suas misérias, mas verá o seu próprio Filho Jesus em cada um de nós. Cada um que comunga e recebe Jesus é transformado nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio